Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ademir Dornelles, sejam todos bem-vindos ao canal. Nessa oitava videoaula da série de laboratórios práticos de instalação e configuração de rede na distribuição Debian Linux versão 10, nós vamos configurar no servidor DNS, Domain Name System, ou seja, sistemas de nomes e domínios. O DNS é um sistema hierárquico e distribuído de gestão de nomes para computadores, serviços ou qualquer máquina conectada à internet, ou a uma rede privada. A sua utilização mais convencional associa nomes de domínios mais facilmente memorizáveis a endereços IPs numéricos, necessários para localização e identificação de serviços e dispositivos, processo este denominado por resolução de nome. Ou seja, em uma rede de computadores, para que possamos acessar uma máquina ou serviço de rede, a comunicação ocorre via endereço IP, e para que não seja necessário decorar estes IPs, o serviço de DNS faz este trabalho associando um nome a este endereço, tornando o acesso mais simples. Em suma, sua funcionalidade mais básica, fazendo uma analogia, é como se para chamar as pessoas você utilizasse o CPF ao invés do nome, o que convenhamos seria bem difícil de decorar, principalmente em uma rede IPv6. Quando você registra um domínio na internet, por exemplo, no registro.br, que é o órgão responsável pelas atividades de registros e manutenção dos nomes de domínios que usam .br, o primeiro passo é verificar se esse domínio já não está registrado. Então aqui eu vou fazer uma pesquisa pelo empresa X, que é o nome do domínio que nós vamos utilizar na nossa rede local virtualizada.com.br, e quando a gente faz a consulta, a gente verifica, o sistema retorna para a gente se esse domínio ele está disponível ou não. Nesse caso, empresax.com.br, ele está disponível para registro e esses são os valores atuais, ou seja, R$ 40 por ano ou R$ 76 por 2 anos, R$ 184 por 5 anos. Caso ele esteja disponível, como é o caso aqui do empresax.com.br, você pode preencher seus dados pessoais no formulário que é aberto quando a gente clica no botão registrar. Aqui eu estou com o meu já em mãos para que vocês vejam essas duas informações que são necessárias para que você efetive o registro. É o preenchimento do seu servidor DNS master e do seu servidor DNS slave, que pode ser mais de um. Referente à função deles, enquanto o servidor DNS master mantém as informações completas sobre os domínios que administra, o servidor DNS slave mantém uma cópia dos dados disponibilizados no servidor DNS master. Se você não paga uma empresa que hospede esse serviço, é necessário configurá-los para que seu domínio possa ser acessível na internet. E é isso que vamos fazer nesta e nas próximas videoaulas. Para implementar o serviço de DNS, nós vamos instalar o Bind9, que é uma aplicação open source e uma das soluções mais utilizadas em servidores DNS. Então, esta primeira parte da videoaula 8, nós vamos preparar a máquina virtual que vai hospedar o servidor DNS Master, instalar o Bind9, conhecer os arquivos de configuração do Bind9 e baixar os arquivos pré-configurados. Tudo certo então? Agora vamos para a prática. Para o nosso laboratório de hoje, então, nós vamos inicializar as máquinas SRV Fire, a máquina Windows e Debian 10. Vocês podem inicializar as duas, ou se vocês tiverem pouca memória no computador de vocês, podem optar por uma, então, para realizar os testes de resolução de nome. Para a VM, então, que nós vamos instalar o serviço de DNS, nós vamos ter que criar uma nova máquina virtual a partir da nossa máquina Debian 10 modelo. Então, para dar início, nós vamos preparar a máquina virtual que vai hospedar o serviço de DNS master na nossa rede local virtualizada. Para isso, nós vamos clicar com o direito e vamos na opção clonar. No nome, nós vamos criar agora uma máquina chamada SRV-NS1. Próximo, ela vai ser um clone completo da nossa máquina modelo. E após criado então esse clone, rapidamente ele vai criar aqui, nós vamos criar um novo grupo chamado servers, que é onde então vai ser agrupado todas as máquinas que a gente criar a partir de agora para hospedar algum serviço. Para isso a gente vai clicar em direito na máquina SRV-NS1 e vamos clicar em grupo.
Em novo grupo, aqui nós vamos clicar com direito novamente e vamos renomear o grupo. E aqui então nós vamos chamar de grupo Servers. Enter, colocar ele aqui para cima. E agora nós vamos ter então nosso Firewall, as nossas Workstation, os nossos servidores e aqui um espaço chamado de outros, onde são máquinas virtuais que a gente não vai utilizar nos laboratórios. Tudo certo então, organizado, a gente pode iniciar a nossa máquina SRV-NS1 para iniciar então a instalação do serviço. Inicializada a VM, nós vamos autenticar com o usuário root, a senha 123456. E o primeiro arquivo que nós vamos alterar aqui é o arquivo hostname, que armazena o nome da máquina. Então, vim/etc/hostname. Dentro desse arquivo, a gente vai teclar então ir para entrar no modo inserção do Vim. E vamos inserir o nome NS1, que é o nome que nós vamos chamar a nossa máquina virtual aí que vai hospedar o serviço de DNS. ESC, X para gravar e sair. Agora a gente pode então alterar o arquivo hosts, que é responsável pela resolução local da máquina. Então, aqui a gente vai entrar em modo inserção. O que a gente vai alterar aqui é o nome da máquina, de debian.empresax.com.br para ns1.empresax.com.br. Lembrando que empresax.com.br é o domínio que a gente definiu no escopo do nosso projeto para os nossos laboratórios. E aqui no nome da máquina, a mesma coisa, ns1. Feito isso, ESC x para gravar. E agora a gente pode alterar a configuração de rede, editando um arquivo com vim/etc network/interface. Quando nós instalamos a máquina modelo, a gente deixou então definido a interface de rede como DHCP. Como ele vai ser um servidor na nossa rede virtual local virtualizada, a gente vai definir ele então com um endereço IP estático. Então vamos teclar o I para inserção e definir aqui então a opção static. E aí sempre que a gente colocar a opção static aqui no arquivo de configuração de rede, a gente vai ter que entrar com as opções address, definindo então o endereço IP da máquina, 172.16.1.2, como está definido no escopo do nosso projeto, netmask 24, network 172.16.1.0, endereço de rede, e gateway é o nosso firewall, que é 172.16.1.1. Feito isso, a gente pode configurar aqui também o V6, iFace, NP0S3, iNet 6, porque é IPv6, static, address 2001, DB8, ACAD, café, 2 como definido então no nosso projeto. Netmask, a máscara então do nosso IPv6 é a 64. ESC 2.x para gravar o arquivo, e a gente pode então executar um reboot para reinicializar a máquina e a gente voltar então com todas as configurações já redefinidas. Reinicializar então a nossa VM, nós vamos autenticar novamente com o usuário root e vamos verificar se as configurações foram efetivadas. Ali já dá para ver que ela está com o nome NS1, com o comando IPA a gente pode verificar ali que ela já recebeu o IP 2001, DB8, ACAD, café, 2.2.2, que é o nosso IPv6, e 172.16.1.2, que é o nosso endereço IPv4. Com o comando ping, a gente pode verificar a conexão da máquina. Ok, temos conectividade. Vamos testar então a resolução de nomes, www.google.com. A máquina está resolvendo o nome corretamente, então está tudo certo aqui nas nossas configurações. Nós já podemos passar
para o próximo passo, que é então a instalação do bind. Só que antes disso, a gente vai ajustar o nosso script de Firewall para que a gente possa acessar via SSH de fora da nossa rede local virtualizada a nossa máquina NS1. Para isso, então, eu já estou conectado aqui na máquina Firewall e nós vamos editar o arquivo que armazena as nossas regras de iptables. Então, vim/etc/firewall/rules. Dentro desse arquivo, lá no final dele, eu havia já deixado aí no arquivo de vocês algumas linhas comentadas, que é a linha que ativa o redirecionamento para máquinas dentro da nossa rede local virtualizada. Então a primeira regra que termina aqui em cima, que começa aqui em cima e termina logo ali embaixo, essa regra de iptables na tabela NAT, ela faz um pré-routing, ou seja, antes de processar esse pacote, se ele for TCP e tiver uma origem de qualquer rede, com destino ao nosso firewall, aqui vocês vão ter que ajustar o IP da interface externa do firewall de vocês. No caso da minha é de teclado insert aqui, no caso da minha é 20.30, então vocês têm que lembrar o IP externo de vocês aí da máquina Firewall. Caso ela seja direcionada à porta 22002, ou seja, na porta 22001 vai estar o SSH da nossa máquina Firewall, e na 22002 a gente vai ser direcionado para a porta onde está rodando o SSH na máquina DNS. E aqui é a regra "-j", DNAT, ou seja, Destination NAT, ele vai fazer um NAT com destino para o IP 172.16.1.2, que é o IP da nossa máquina NS1, na porta 22, que é a porta padrão que está rodando então dentro da nossa rede o SSH na máquina NS1. Na regra de baixo aqui, a mesma coisa, só que ela vai então liberar o forward, ou seja, pacotes que passam entre uma interface e outra, iptables, -tfilter na tabela filter, regras de forward, se o protocolo for TCP e a origem for qualquer uma, com destino à máquina 172.16.1.2, que é o nosso DNS, com destino à porta 22, aceita. Então, aqui, só para vocês entenderem, a gente está liberando a porta 22002 aqui, nessa interface do nosso firewall, dizendo que quando chegar uma conexão nessa porta 22002, a gente vai redirecionar aqui para o nosso servidor DNS na porta 22, onde está rodando o servidor SSH no nosso servidor DNS. Então, para salvar ESC:*x, e a gente então vai reiniciar com o comando systemctl restart firewall para o nosso serviço então efetivar essas novas regras que a gente colocou lá. Vamos testar então. Para a gente testar, nós vamos abrir então uma nova janela do PUT, configurar então aqui o acesso para o 92.168.20.30, esse é o meu IP, cada um tem seu IP aí da interface externa do Firewall, na porta 22002, então, que é onde vai ocorrer o redirecionamento. Aqui a gente já pode deixar definido srv NS1 e salvar essa informação aqui no PUT, e a gente vai então abrir essa conexão, ok, a gente vai autenticar com o usuário comum, no meu caso é o Dornelles, a minha senha, e aqui então já tem uma conexão com o servidor DNS, nota ali ó, que eu estou conectado lá no NS1, o servidor Firewall já me redirecionou para a máquina que eu quero acessar. Sumenos e a senha de root para a gente então autenticar como superusuário no servidor,
E aqui eu vou aumentar um pouquinho essa janela, aqui na aparência, aumentar aqui para um 18, negrito, ok, aplicar, para que a gente possa enxergar melhor então esse terminal. Então aqui eu estou conectado via SSH na máquina Firewall, aqui eu estou conectado via SSH na máquina NS1. Próximo passo então é a gente fazer a instalação do Bind 9. apt install Bind 9. Começando a instalação aí, Enter. Ele está baixando os pacotes, fazendo agora a instalação. É um pequeno pacote. Rapidamente a gente já vai ter então o Bind instalado no nosso sistema operacional. Feita a instalação, agora nós vamos fazer o download dos arquivos e vamos conhecer esses arquivos para saber então qual é a função de cada um dentro do nosso servidor DNS. Eu vou fazer o download então utilizando o utilitário wget -no -check -certificate. Como de praxe, eu coloquei a URL no encurtador .com.br para ficar menor, HT minúsculo AC maiúsculo 8 espaço -O maiúsculo e o nome do arquivo dns1.tar.gz. O arquivo é bastante pequeno, vai ser rápido aí para ser realizado o download. Executando o comando ls, então, está aí o arquivo dns1.tar.gz. Para descompactar ele, está xvf dns1.tar.gz. Feita a descompactação, aqui dentro do diretório DNS, que é o diretório que foi descompactado, nós temos 5 arquivos e cada um tem uma função específica dentro do servidor DNS, ou seja, no Bind 9. O primeiro arquivo é o named.conf.options. Ele é responsável pelas configurações globais do Bind 9, ou seja, aquelas configurações que afetam o sistema, a aplicação, eles são inseridos aqui dentro de named.conf.options. No arquivo named.conf.local é onde ficam as configurações de zona de autoridade, ou seja, cada domínio que eu for responder, que meu servidor vai responder de forma autoritativa, ele vai ter que ser inserido dentro desse arquivo named.conf.local. Por exemplo, a gente vai configurar o empresax.com.br. Esse é o nosso domínio e então esse servidor vai responder autoritativamente para ele. Para que ele possa responder autoritativamente para esse domínio, eu tenho que inserir então as informações de zona dentro desse arquivo named.conf.local. Já o arquivo db.empresax.com.br, ele vai ser responsável pela resolução direta do domínio empresax.com.br. Ou seja, tudo que é registro referente a hosts, né, a máquinas que a gente for querer que seja resolvido dentro do nosso domínio, a gente vai ter que inserir dentro desse arquivo db.empresax.com.br. O db.1.16.172 é responsável pela resolução reversa do domínio empresax.com.br. A resolução reversa eu vou explicar na próxima videoaula, quando a gente for configurar o DNS reverso. A mesma coisa aqui no db.empresax.reverso.pv6, que é responsável pela resolução reversa de IPv6. Então, na próxima videoaula a gente vai colocar cada um desses arquivos nos seus referidos locais, a gente vai entrar dentro desses arquivos, ver o que cada linha diz para a gente, o que a gente vai modificar, aquelas linhas que a gente vai precisar alterar para que o nosso servidor DNS funcione corretamente. Então, nessa videoaula a gente fica por aqui. Qualquer dúvida deixe nos comentários que dentro do possível eu vou respondendo. Não percam o próximo vídeo, porque a gente vai fazer as configurações do nosso servidor DNS e fazer os testes também para ver se ele efetivamente está funcionando. Obrigado por ter assistido a videoaula e se você gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas videoaulas. Abraços e até a próxima!